E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Enquanto estou dando boas-vindas aqui, estou vendo uma oportunidade de entrada, já estou entrando no ativo, estou fazendo a minha aplicação. Você que é novo no canal, vai deixando o seu like, vai ativando o sino de notificações, vai se inscrevendo. Todos os dias aqui, às 18 horas e 15 minutos, eu trago super aulas aqui com dicas onde você pode aprender o gráfico de uma forma clara, objetiva, se desenvolvendo como pessoa e como um trader. Para entender a melhor forma das aplicações técnicas na sua tela aí do computador ou do celular, como você gosta de operar. Aqui eu estou vendo o contexto gráfico para fazer a minha operação. Aprender o contexto gráfico é a mesma coisa que você aprender aquela receita passo a passo para você ter resultados. Então tá lá, ó, fechamento, fechou. Olha aqui, qual que é a minha receita do contexto? Eu tenho que entender o gráfico e sua movimentação, tenho que entender tendências, regiões, e aqui, ó, aqui eu já vejo o padrão que eu posso fazer a minha entrada, a minha análise, onde eu posso buscar uma venda nessa região, que foi o que o gráfico me mostrou. Porque ele pode buscar aqui pontos de liquidez, depende da movimentação. Então, dentro desse contexto gráfico que eu estou analisando, eu vou operar o meu suporte e resistência, eu vou operar minha tendência de forma clara, objetiva, sem preocupação. O processo de aprendizagem, gente, ele é tão lindo, porque a partir do momento que você começa a aprender o gráfico, você começa a se desenvolver e aplicar ele de uma forma simples, fazendo essas aplicações no gráfico de forma simples, a você ter um entendimento lógico. Ó, novamente o gráfico está chegando numa região, o mesmo ativo chegando numa região, ó, vou entrar comprado ali naquela região. Você entendeu? No mesmo ativo, ó, o mesmo ativo aqui, o EURUSD, eu fiz uma venda e no mesmo ativo eu fiz uma compra. Em questão de diferença de quantos minutos? Quantos minutos eu demorei para fazer essas análises? Tudo isso está ligado àquilo que eu aprendi, da forma como eu me desenvolvi e a capacidade que eu tenho pessoal e mérito de aplicação, que isso é intrínseco de cada um. Quando eu falo que você tem um processo para aprender e aplicar, é justamente isso que eu estou querendo dizer. Se você tem um processo para entender que quando você vai fazer análise, tem alguns indicadores econômicos extra-tela que podem te atrapalhar. Você entende fazer essa leitura, depois você vai para o gráfico, entende a fazer o contexto e a leitura do gráfico, tá lá, ó. Você vai saber ler o gráfico, você vai saber interpretar o gráfico, você vai saber aplicar a análise gráfica de forma correta, sem depender de ninguém. É isso que acontece com os alunos do treinamento. Por exemplo, olha aqui, no mesmo ativo, fiz uma vendinha aqui na região, dentro do contexto do gráfico, fiz aqui uma compra na região, dentro do contexto do gráfico. Porque o gráfico, ele mostra para você o que ele está fazendo. Basta você saber analisar o gráfico. Aprenda o contexto do gráfico, mesmo você aprender opções binárias agora, sendo iniciante, para que você tenha os seus resultados operando suporte e resistência. Inclusive aqui, ó, no meu canal do YouTube, eu deixo aqui, ó, inteiramente grátis, gente. Se você vier abaixo das aulas do YouTube, ou aqui, ó, no canto direito superior, tem aqui o meu canal do Telegram. Você pode clicar aqui no canal do Telegram, assim como tem meu WhatsApp para tirar dúvida, assim como tem aqui, ó, o meu Instagram, tem o treinamento aqui onde hoje está com 60% de desconto. O acesso é vitalício e a tira dúvidas é diretamente comigo. Então você pode entrar aqui no meu canal do Telegram, que é algo que eu deixo de presente para vocês, e você pode baixar este e-book aqui, ó, inteiramente grátis, onde eu deixo aqui 36 páginas de estudos com padrões de vela para você fazer as entradas dentro do contexto gráfico. O que acontece? Quando você abre o canal do Telegram, vai ter a imagem do e-book aqui, você clica sobre ele e vai abrir dois links para você fazer o download, tá? Aí você escolhe. Aí você vai estar dentro aqui do canal, você vai ver aqui, ó, Roberto batendo meta, ó, R$500 em 30 minutos. Você vai ver aqui o Rafael, ó, triplicando o seu capital
em 5 dias. Ó, todos os alunos novos entraram esse mês. Você vai ver o Anderson aqui, ó, batendo meta. Também entrou esse mês. O Anderson não tem, acho que 2 semanas de treinamento. São alunos novos, cada qual aprendendo, se desenvolvendo e aplicando. E isso é algo pessoal de cada um. Ninguém é igual a ninguém. Ó, aqui o Paulo. Ó, o Paulo contando o processo dele. Ó. Ele comprou o treinamento no início do ano. Aí ele ficou parado. Aí ele voltou agora a... Ó, ele voltou... Dá uma olhada. Então, há menos de um mês, eu voltei a assistir às aulas. E me dedicar na aprendizagem. Fiquei 2 semanas na conta demonstrativa fazendo treinos. Então resolvi começar na conta real. Hoje faz 5 dias que estou positivo, consecutivo. O que é isso, gente? É aprender, se desenvolver e aplicar. É o processo do Paulo. O Paulo está vivendo aquilo que ele buscou para a vida dele. Quer aprender a analisar o gráfico? Procure um método correto, que te ensine de verdade, onde você vai aprender a analisar o gráfico. Aprender se requer que depois você se desenvolva através dos estudos, das aplicações, dos diários onde você vai consertar os seus erros e aplicar exaustivamente até entender. Entendeu? Compreendeu? Aí você vai pro vamos ver. E ali o resultado do Paulo. É um processo simples, só que cada um tem que aceitar o seu, né? Ó, o Rivanildo bate meta todo dia, fecha o mês todo positivo. Ó, as aulas que eu deixo aqui no canal do YouTube. O Gleison também, um aluno no começo, ele queria parar, achava que não servia para nada, ó, batendo meta. A Poliana também, ó, batendo meta. A Poliana também no começo teve dificuldade. Agora, um loss só nessa sequência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6-1. Aqui você vê o Celso, ó, começando agora também. Ele ainda fala, né, que os valores são baixos, mas não importa o valor, importa é você saber analisar o gráfico, entender o contexto. Olha isso aqui é o Rafael. Eu pedi autorização para o Rafael se eu podia postar, ele autorizou para os alunos incentivarem. Professor, olha isso aqui, estou muito feliz com o dinheiro que estou ganhando, graças ao conhecimento adquirido no treinamento. Deus abençoe o senhor. Antes do treinamento eu tinha um cadete 94, caindo aos pedaços. Ai, Rafael. O Rafael no começo ele queria desistir. Verdade. Dá uma olhada. Deixa eu subir aqui, deixa eu ver se eu vejo a postagem que ele mandou antes. O Rafael está indo de vento em popa. Ó. Aqui você pode ver vários alunos. Aqui o Rafael que ele tinha mandado. Ó. 1 ano de treinamento o Rafael está. Ele está com 1 ano dentro da plataforma. No começo ele quis desistir. Nada mal, né? 200 mil reais em 2 dias. Análise gráfica vida. E essas entradas do Rafael aqui, ó, ele fez pelo celular. Qual é o processo do Rafael? Ele demorou 1 ano para fazer seus 6 dígitos, né? Aliás, ele já está fazendo, né? Mas ele está mandando resultado agora. Mandou agora para postar. Porque geralmente quando a gente aprende já por mérito próprio, avança no mercado, a gente nem lembra mais do professor, né, Rafael? E não é só, Rafael, existem inúmeros alunos assim, por quê? É um processo, gente. É como eu mostrei para você aqui, ó, fiz essa entrada em EURUSD, logo rapidinho já fiz essa entrada em EURUSD, e quanto tempo o Cadu, tecnicamente, demorou para ter essa capacidade de entendimento do gráfico e fazer entradas como essa? Tudo isso é um processo, né? Algumas pessoas levam um pouco mais de tempo, outras pessoas levam um pouco menos de tempo e assim por diante. Ó. O EURUSD novamente está chegando numa região. Estou vendo o contexto gráfico. Vamos ver se tiver uma oportunidade de entrada ali. Ó, ele já fez o movimento. Algumas pessoas eles têm um processo diferente de outras. Por que eu gosto de falar isso para vocês? Por que eu gosto de analisar isso e mostrar para vocês o que acontece? Uma pessoa que possui nela uma forma de ver o mundo diferente da outra, geralmente isso muda muito na aplicação técnica dela. Algumas pessoas elas têm essa forma de ver o mundo diferente, tá? Então o processo de desenvolvimento de cada um é pessoal. Eu posso me desenvolver diferente de outra pessoa
que se desenvolve de outra forma. Por isso que eu sempre falo que a aprendizagem é individual, mas, porém, contudo, todavia, o ensino é geral, mas a aprendizagem é individual. Então você, mesmo tendo o mesmo assunto, a mesma forma de enxergar o gráfico, talvez tenha um processo diferente, por exemplo, do Rafael. Assim como outro aluno também vai ter um processo diferente. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é assim, ó, dá uma olhada no que aconteceu aqui. Até pensei em fazer uma entrada naquela região, mas preferi ficar de fora. A gente tem que buscar no gráfico e trazer à memória aquilo que a gente realmente sabe e pode aplicar estudando o gráfico. Todas as vezes que a gente tem esse conhecimento técnico, onde a gente sabe a aplicabilidade do ativo e a gente pode fazer das nossas aplicações o entendimento daquilo que o gráfico demonstra, a gente pode fazer as nossas entradas, né? Com perspectiva, com conhecimento técnico. Eu entrei, onde foi jogar a minha entrada aqui, ó. Eu entrei aqui, ó. Eu vou até deixar uma setinha para você ver. Eu entrei aqui, ó, no fechamento aqui, mas tudo bem, tá? Só para você entender onde eu entrei ali, porque se o preço fechar acima e eu tomar um loss, você vai entender que a minha entrada foi aqui, ó. Eu entrei exatamente aqui nessa região para a continuidade da tendência, né? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de uma questão de conhecimento técnico dentro de contexto, onde quando você aprende a analisar o gráfico, você tem que entender o contexto para você saber operar um suporte e resistência. Contexto do quê? Do gráfico. O gráfico, ele te deixa todo um contexto de análise para você entender se naquela exata região é melhor você comprar ou vender. Como agora, acabei de tomar um loss, ó. Olha esse loss que eu tomei. Olha onde eu entrei. Eu entrei aqui, né? Terminou, entrei certinho. Agora o preço me jogou aqui embaixo, por causa da volatilidade, o preço retornou, acabei tomando loss. Então, o loss que eu tomei aqui foi culpa minha? É a volatilidade do mercado. Agora ele está fazendo um retorno na região. Deixa eu ver aqui. EURUSD. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Olha, ele está querendo retornar o movimento. Se ele descer um pouquinho mais aqui, eu pego ele. Desce um pouquinho aí, tchê. Vamos ver se ele volta. Bom, você entendeu? Então eu estou vendo um contexto gráfico. O gráfico chegou aqui, ó, fez fundo, mostrou agora que ele tem força de continuidade, que ele pode continuar o preço subindo, então eu posso trabalhar com ele. Todas as vezes que a gente tem esse entendimento do ativo, né, essa lógica de movimentação, a gente acaba entendendo o gráfico de uma forma correta. Então não adianta a gente ir contra a lógica e razão do movimento. A gente tem que aplicar aquilo que o gráfico mostra para nós. E cada um tem um processo nessa aprendizagem. Para algumas pessoas, às vezes para algumas pessoas é claro isso. A pessoa entra, ela começa a estudar, ela começa a se desenvolver, ela começa a aplicar tanto as teorias como a prática e ela começa a enxergar tudo novo. Tudo da forma como ela não enxergava. Outras pessoas têm uma outra dificuldade. Qual a dificuldade? Elas têm a dificuldade de esquecer aquilo que elas aprenderam, que era errado, para depois transformar aquilo que ela está aprendendo de novo em algo correto. Então, quando menos elas esperam, elas acabam caindo em erro, elas acabam cometendo erro, elas acabam entrando em regiões que não era para entrar e acaba tomando um loss novamente. Isso deixa a pessoa bem assim frustrada com o mercado. Algumas pessoas elas chegam a dizer assim, o mercado não serve, isso daí é uma enganação. Por quê? Por tamanha frustração, porque ela tenta esquecer o que ela aprendeu de errado e aplicar o que ela está aprendendo de certo. E esse direcionamento pessoal, onde ela vai se desenvolver, está no meio do desenvolvimento. Eu até esqueci de mostrar aqui que o fechamento, né? Ó, tamanha volatilidade. Olha só, ainda entrou com pavio aqui, mas fechamos positivaço, né? Entrada perfeita. Então, todas as pessoas elas têm esse processo para aprender o contexto gráfico. Ela aprende, depois ela se desenvolve e depois ela faz o quê? Ela aplica, tá? Ela aplica.
Então esse processo é inerente de cada um. Cada um tem um processo, cada um vai viver o seu processo de forma diferente. Você viu o Rafael lá, ele demorou 1 ano para fazer aqueles resultados. Eu tive um aluno uma vez que fez um resultado desse, de 6 dígitos, em um fim de semana com 30 dias de treinamento. Então cada um tem um processo. Você pode viver sua vida batendo metas sem fazer resultados como esse, porque também não é necessário, né? Mas você tem que entender que você aprende o gráfico, você se desenvolve com os estudos e você aplica aquilo que você aprendeu. Isso vai fazer com que você entenda o contexto de forma correta. O que é o contexto? Você seguir um conjunto de regras técnicas e estratégias, como assim você queira, que te levam ao resultado desejado, que te levam à conquista desejada. Por exemplo, hoje, alguns indicadores econômicos vão atrapalhar você de operar porque é sexta-feira. Você viu o tamanho da volatilidade, você viu o loss que eu tomei aqui, ó. Esse loss que eu tomei aqui. Olha só, Cadu, você entrou vendendo e terminou de venda. Só que eu entrei aqui, né? Ó. Eu entrei aqui, ó, no fechamento aqui. Ele me jogou aqui embaixo pela volatilidade, terminou negativo, mas como ele está acima do preço, o preço meu eu vendi muito mais barato, ele terminou mais caro e eu tomei o loss. Foi um erro de análise? Não. Foi uma movimentação por causa de um indicador econômico, de uma sexta-feira, fechamento de mercado, que pode, através da volatilidade, acontecer isso. Então, eu entendo isso, eu compreendo o que o gráfico fez, porém, dentro do contexto gráfico, eu estou agindo de forma correta. Estou fazendo uma movimentação de forma correta. Era o último movimento que eu buscava. Ó. Ele veio até aqui embaixo negativo para depois subir. Mas em contraprestação, entrada perfeita aqui em Euro-USD, entrada perfeita aqui em Euro-USD, depois outra entrada perfeita dupla aqui, praticamente fechando um 4-1. Você viu que eu operei só Euro-USD? Eu entrei em Euro-USD e só operei o Euro-USD. Por quê? Sexta-feira, mercado geralmente complicado, muita volatilidade. Eu fiquei num ativo que eu conheço muito, que eu trabalho muito com esse há anos, eu opero ele. Melhor do que eu ficar mudando outros ativos, procurando, nem quero saber o que está acontecendo nos outros ativos. Isso é o que? Experiência em entender contexto gráfico. Quando eu cheguei aqui, eu olhei o gráfico e seu contexto. O que eu entendi? Tudo que eu preciso para operar, para fazer 2, 3, 4 entradas, eu tenho aqui. Porque eu entendi o contexto do gráfico, eu entendi as regiões que o gráfico está trabalhando, eu entendi como que as tendências estão trabalhando nesse gráfico, eu consegui aplicar os padrões de vela e entendi o volume. Pronto, eu não preciso mais nada para aplicar as minhas entradas. Eu só preciso ter disciplina, conhecimento técnico, porque eu aprendi, me desenvolvi e estou aplicando, tá bom? Então, caso você queira realmente se aprofundar, realmente você quer viver desse mercado, você quer parar aí de tomar loss, de entregar dinheiro para a corretora, você tem que entender que você tem que aprender um método onde você vai seguir um passo a passo de aprender sobre o gráfico. Depois que aprendeu, você vai se desenvolver através dos seus treinos. E depois dos treinos, estando com confiança, você vai aplicar. Então no treinamento eu desenvolvo tudo isso numa sequência lógica, setor por setor do gráfico, onde você vai aprender cada detalhe e tendo um acompanhamento de tira dúvidas direto comigo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo amanhã numa super aula de fim de semana. Fica com Deus. Tchau!